Bom dia! Hoje faremos o exemplo 3 da aula de simulação de sistemas, que será um call center. Esse arquivo aula02 simulação.odt está disponível no Moodle da disciplina. Esse exemplo está na página 23. Primeira página que a gente vai fazer, a gente vai abrir o NLogik para o terminal usando esse comando aqui. Então a gente vem aqui, abre o terminal. Se você apertar a seta para cima do teclado, ele lembra os últimos comandos e você dá Enter. Essa primeira página inicial aqui de bem-vindo dele, você pode fechar aqui no X e vir aqui em Arquivo, Novo, Modelo. Aqui você vai colocar um nome para ele, que eu vou chamar de Call Center. Aqui é a pasta onde vai ficar salvo, então você pode escolher mudar caso você deseje. E a unidade de tempos do modelo. Vou colocar aqui em minutos e vou dar concluir. Esta aqui a gente tem a aba paleta. Essa aba paleta ela tem várias coisas, como biblioteca de modelagem de processo, biblioteca de PDF, ferrovias, agente, apresentação. E conforme que você usar, você vai usar uma delas. A gente vai começar usando a biblioteca de modelagem de processos. Essa área que tem os nossos blocos, a gente vai colocar pelo bloco Source e vamos clicar e arrastar ele para cá. Cada bloco que você passar o mouse aqui, ele dá um resumo do que ele faz. Então você pode ler o resumo para cada um desses blocos. O nome dele aqui, a gente vai trocar o nome dele para chegada de ligações. Esses nomes, evite colocar acentos ou colocar espaços, não use caracteres especiais neles. Vou dar Enter e vou salvar o nosso modelo clicando nesses disquetinhos aqui, que salva todos os modelos que estão abertos. Agora eu vou pegar e vou adicionar o nosso próximo bloco, que vai ser um bloco fila. Se eu colocar aqui perto, ele já faz a ligação automática. Se eu colocar mais afastado, ele não liga. Então aqui, eu posso colocar aqui, aí você pode notar que os nomes ficaram um em cima do outro, a gente poderia arrumar esses nomes, ou você pode me puxar aqui para o lado e aumentar o espaço, ou outra opção que você pode ser, você pode pegar aqui nesse bloco, clica no Source, pega aqui onde está o nome, você vai pegar, apertar o Ctrl do teclado e arrastar a posição dele para mudar a posição dele. Você pode pôr aqui mais um pouco para o lado, para baixo, onde você quiser. Então agora esses nomes só não ficam um em cima do outro. Se você quiser arrastar eles também, você pode selecionar aqui todos, né, com o mouse. Aí aqui esse botão aqui do meio, tá vendo que a flechinha fica com os 4 direcionais, você pode mover eles. Vamos lá. Depois da fila aqui, eu vou colocar um delay e colocar um sync também. Esse modelinho, o que ele faz basicamente? Aqui seria entradas e ligações. Elas ficam na fila, por um certo tempo elas são atrasadas e depois elas vão em direção à saída. Se a gente quiser rodar esse modelo aqui, eu vou apertar esse botão aqui de play e ele vai executar o modelo. Se a gente tiver outros modelos abertos, você poderia clicar na setinha para baixo e escolher qual vai ser executado. Como eu só estou com esse modelo aberto, é ele que vai aparecer. Então você pode apertar ou aqui, ou apertar direto aqui no verde. Quando eu apertar esse RUM aqui, ele vai dar o play e ele começa a executar o modelo. Tá? E aí o modelo está executando a velocidade de 1. Se você quiser aumentar a velocidade, você pode colocar apertando Speed Up, ele vai aumentar, ou para diminuir a velocidade. Tá? E ele vai lá e está montando as chegadas tudo. Até quando ele vai rodar? Ele rodará até o limite dessa licença aqui, que no caso seria 50.000 pessoas que poderiam estar entrando aqui. Então, se a gente acelerar ele um pouco, para a gente ver o limite. Aqui, ó.
erro de execução, ele tem um erro de execução antes de chegar no limite. Nós que só chegou 22 mil ligações, ou seja, não está no limite dele. Qual foi ele? A chegada aqui, ele não conseguiu sair da porta. Tá aqui, marcou vermelho. Por quê? Tá vendo que a nossa fila que já tem 99? Já tem 99 pessoas aqui. O próximo agente que chegou agora, que seria o nosso centésimo, ele não consegue sair da chegada para poder entrar na fila, porque a fila chegou no tamanho máximo. Você pode pegar mais detalhes clicando aqui no console e ele vai te mostrar aqui onde que ocorreu o erro, né? Mas nesse caso está marcado aqui, então fica bem claro onde está o nosso erro. Então vamos parar vamos dar um stop, podemos fechar aqui. Vamos aqui na fila e aí vocês vão ver a capacidade máxima da fila, tá vendo? Estava em 100. Vamos mudar essa capacidade máxima aqui para infinito, que é essa capacidade máxima. Quando você mandar rodar novamente, tá vendo? Eu só coloquei a capacidade máxima e apertei o play para rodar. Agora aqui eu vou acelerar de novo, velocidade máxima dele, 1000 vezes. Ele atingiu o número máximo que a gente criasse unicamente, 50 mil para essa edição. Então chegaram todos 50 mil sem ter problema com a fila. Algumas coisas que vocês podem observar nesse modelo, na hora que ele rodou, tá vendo que os números desse daqui ficou em cima do outro? Ficou um número por cima do outro. O que você pode fazer para arrumar isso? Você vem aqui e simplesmente faz isso, ó. Aumenta um pouco a distância entre eles. Se você aumentar um pouco a distância entre os blocos, você já resolve esse problema. Então agora na hora que eu mandar rodar novamente, colocando novamente aqui para rodar, aumentando a velocidade, você vê que agora ó, os números não estão mais se sobrepondo. Eles ficam separados. E chegou até o limite sem sobrepor os números, ficando mais fácil de enxergar. Só que a lógica aqui eu estou só mandando rodar tudo até o limite. Se eu pegar aqui e clicar em cima deles, eu vou ter essa abinha aqui que vai mostrar uma caixa de informação. Então a gente tem aqui, ó, a chegada está chegando uma taxa de 1 por segundo e chegou um total de 49.943. A fila, a gente entrou 49 mil, quantos saiu, e a média que ficou na fila. E aqui o delay, quantos que entraram, quantos que saíram, né, quantos estão atualmente na fila, que a gente pode ter todos esses dados aqui para a gente poder fazer essa análise. Lógico que a gente pode depois adicionar gráficos e ter uma análise visualmente melhor do que isso. Outra coisa, aqui eu só mandei rodar até ele dar problema. A gente poderia definir um tempo para parar a rodar? Sim, nós podemos. Como que a gente faz isso? Dois jeitos de ser feito isso. Vamos dar stop aqui. Eu vou vir aqui nas configurações dessa engrenagem. Venho aqui e clico nesses três pontinhos e posso colocar um espaço para ele rodar. Tanto eu posso rodar ele até uma certa data e colocar um dia, horário que ele vai parar. Ou eu posso colocar para rodar por um certo tempo. Então, por exemplo, aqui rodar por minutos, horas, dias. Por exemplo, como o nosso tempo está em minutos, vou mandar ele rodar por 600 minutos. 600 minutos seria o equivalente a 10 horas. Na hora que eu apertar aqui para rodar, ele vai rodando aqui, ó, e vai parar onde? No 600. Que é onde a gente mandou ele parar. Outro jeito de fazer isso, eu posso dar stop aqui. Posso vir aqui no projeto, nessa aba. Tá vendo que tem o call center aqui? Aqui a gente tem unidades, as dependências dele que a gente pode botar. Eu posso trocar a unidade dele se eu quiser. O main é onde a gente está aqui aberto. E a simulação é o que a gente está rodando. E aí você pode colocar quanto que você quer aqui no tempo do modelo. O tempo, por exemplo, parar quando? Aqui dá para parar nunca. A gente pode parar em uma data ou um tempo específico. Tempo inicial for 0 e a hora da parada 100. O que é esse 100? Esse 100 é a unidade do modelo. A gente não viu que ele estava aqui em minutos? Então se eu colocar 100 aqui, ele vai parar em 100 minutos. Para eu parar em 10 horas, seria 60 vezes 10, são 60 minutos numa hora, daria 600.
Esse asterisco aqui do lado do nome mostra que esse modelo não foi salvo ainda. Então eu vou salvar, o asterisco some. Quando eu der play agora e mandar rodar, você pode ver que ele vai rodar e vai parar no tempo qual? De 600 minutos. Aqui ele está rodando, né? Vamos aumentar um pouco a velocidade, a gente não tem que ficar esperando. Ele parou exatamente nos 600 minutos que quando a gente pediu para ele rodar. Boa tarde. Hoje faremos a segunda parte do exemplo 3, o exemplo do call center. Então, continuando do modelo que nós paramos ontem, vamos abrir o AnyLogic e vamos continuar seguindo o roteiro da nossa aula 02 que está no Moodle da disciplina. Você vai lá na aba Paleta, Biblioteca de Modelagem de Processos e vai procurar pelo bloco Resource Pool e a gente vai adicionar ele ao diagrama principal. Tá aqui ele, a gente vai procurar aqui, bloco Resource Pool e vamos adicionar ele aqui. Esse aqui vai ser o nosso recurso. O que seria esse recurso? Seriam, no caso, por exemplo, os nossos funcionários, pessoas que vão atender o telefone. Então a gente poderia colocar aqui como funcionários ou como atendentes. E aqui eu vou colocar a capacidade dele, ou seja, o número de atendentes que eu vou ter. Vamos colocar 100 funcionários. Salvo aqui. Agora essa fila e esse delay eu não vou mais utilizar. Então eu vou selecionar ambos, eu clico num, seguro o CTRL, clico no segundo e aperto Delete. Pode notar que ele apagou, ficou direto. Agora eu vou pegar aqui o bloco Service e vou adicionar aqui no meio. Note que aqui ele fez a ligação ligando corretamente. No conjunto de recursos, eu vou chamar esses atendentes que eu acabei de criar, que é o que está aqui. Observe que aqui no atendente, a gente colocou a capacidade 100. Isso quer dizer que eu tenho 100 atendentes disponíveis. No Service, aqui fica 1, não 100. Por quê? Para cada ligação ser atendida, eu preciso de um atendente. Se eu colocar 100 aqui, eu vou dizer que para cada ligação, eu preciso de 100 pessoas atender o telefone. Para o caso de exercício, não será usado. Entretanto, pode haver caso, quando você for simular, que seja necessário você colocar mais de um atendente para fazer um serviço. Capacidade da fila. Vou mudar a capacidade aqui para a máxima. E o tempo de atraso aqui eu vou mudar para triangular 1, 3 e 5 e o tempo aqui para minutos. Tá? Então já fiz essa parte aqui, adicionei o Service, coloquei a chegada e coloquei aqui o tempo para marcar para 1, 3 e 5 minutos. Agora vamos rodar esse modelo e vamos ver o que aconteceu com ele. Posso acelerar um pouco a velocidade aqui. Observe que os atendentes estão sendo usados praticamente todos, estão ficando ocupados 98% do tempo. E a fila aqui dele sempre tem o quê? 100 pessoas sendo atendidas e a fila está só crescendo. Ou seja, a gente tem um sistema congestionado. Só que agora, e se a gente quisesse, por exemplo, colocar um desvio? Por exemplo, a pessoa que ligou, ela não fica esperando o tempo todo. Ela chega uma hora que ela se cansa e desliga o telefone e vai embora. Então a gente vai criar esse campo aqui. Para isso eu vou selecionar tudo aqui. Vou arrastar um pouco para baixo só para abrir um espaço.
pegar um novo nó sync, ele por aqui, e vou ligar essa saída aqui de cima, que é a superior direita, clico 2 vezes, aqui eu clico uma e clico uma vez. Esse nó aqui eu vou chamar de as ligações perdidas ou as desistências. Esse outro nó aqui eu vou chamar de ligações atendidas. Dentro do bloco Service, eu vou vir aqui, nessa aqui avançado, e vou escolher o que? Fila sair no timeout. Ou seja, quando tem um tempo limite, a pessoa desiste e sai da fila. Qual tempo vou colocar nisso? Vou colocar uma distribuição exponencial. Para abrir isso daqui, o que eu fiz? Deixa eu fazer de novo. Deletar tudo aqui, está em branco. Eu vou digitar aqui Expo, né? Aí Ctrl e espaço. Aí vai aparecer as opções para completar. Eu vou escolher a primeira, selecionar ela, né? E apertar Enter. E agora aqui dentro dela eu vou vir aqui colocar a quantidade que eu quero. Vou colocar 1/100. Por que eu coloquei 1.0? Porque como ele trabalha com Java, quando você faz a sua divisão, se você colocar, por exemplo, 1/100, ele vai considerar uma divisão inteira do resultado. Quando eu ponho 1.0/100 ou 1.0/100.0, ele já considera uma divisão com casa decimal, ou seja, ele passa a ter ponto flutuante e a ser um número real. Aqui vai ficar em segundos mesmo, só conferir aqui os dados. Aqui era segundos mesmo, tá correto. E vamos ver o que aconteceu agora na hora que a gente roda. Note que agora a fila fica em 100, mas, aliás, 100 estão sendo atendidos. A fila não cresce muito porque a pessoa desiste quando passa o tempo. Ela simplesmente desiste a ligação e vai embora. Nossos atendentes ainda estão ficando muito ocupados, mas a gente não tem mais aquela fila gigantesca, porque a gente está perdendo alguns clientes. Mas seria melhor a gente ver isso? Sim, a gente poderia fazer um gráfico aqui para poder enxergar essa desistência melhor. Então a gente vai vir aqui na aba Análise. Você pode passar o mouse aqui, ele vai aparecer tudo, né? Aí você escolhe aqui Análise e tem aqui o gráfico de pizza. Arrasta ele para cá. Nesse gráfico de pizza, a gente vai ter aqui nas propriedades dele as opções para a gente selecionar. Aqui sempre você pode clicar aqui no meio e arrastar aqui para ampliar. E aí você consegue ver melhor as opções. Então a gente vai pegar aqui. Vamos trocar o nome do texto aqui para, por exemplo, ligações atendidas. E o outro aqui colocar as ligações perdidas. As cores você pode trocar aqui à vontade, escolhendo a cor que você quiser. E no valor a gente vai colocar alguma forma para chamar essa contagem. Como que a gente vai contar isso? O SIM, que é por onde está saindo ligações atendidas, é esse aqui de baixo. E ele está com o nome de atendidas. Então a gente vai clicar aqui e vou digitar atendidas, não preciso digitar tudo, estou Ctrl espaço. E vai completar para a gente, tem atendentes ou atendidas. Seta para baixo e aperto Enter para selecionar. Ponto. Colocar aqui um contador, procurar por exemplo core, né? E coloco Ctrl espaço. Count, que é para contar. Ele retorna o número de agentes que saiu nele. Dou Enter nele. Fazer a mesma coisa para as ligações perdidas. Eu venho aqui e coloco desistências.
Ctrl espaço, ponto, CO, Ctrl espaço, Cont, Enter. Fizemos esses dois aqui. Agora, na hora que a gente for pegar e colocar para rodar novamente, eles vão chegando e aí ele vai montando um gráfico de pizza pra gente, mostrando a porcentagem que está sendo atendido e a porcentagem que está sendo perdida. Acelerar aqui o resultado para a gente poder ver o resultado final. Então, no final, após simular 600 minutos, que é equivalente a 10 horas, ele teve 56% das ligações perdidas e 44% das ligações... Aliás, desculpa. 56% das ligações foram atendidas e 44% foram perdidas. Tinha um total de 35 mil clientes e os nossos atendentes trabalharam 99% do tempo. Bom dia! Hoje faremos a terceira parte do nosso exemplo 3 do call center. O nosso exemplo atual, ele tem a chegada da ligação que a pessoa liga. Depois da pessoa ligar, ela vai para o atendente e aí, se demorar muito, ela desiste ou então ela é atendida e completa o atendimento. Imagine agora, quando você normalmente liga para uma empresa, você cai naquele sistema com atendimento automático. E aí você pode continuar pelas opções de sistema automático ou falar com o atendente. É isso que nós vamos adicionar agora. Então aqui seguindo o nosso arquivo aula 02, a gente vai seguir desenhar esse fluxograma, onde você vai entrar com a ligação, aí você vai escolher se quer uma das opções pelo computador ou se você quer ir para o atendente. Você pode tentar escolher pelo computador. Se precisar de ajuda após isso, você vai para o atendente. Ou você pode concluir o serviço dizendo que foi atendido. Ao ir para o atendente, você pode ser atendido e se completar, ou você pode desistir e ir embora também do sistema. Então, essas alterações que nós vamos fazer agora no nosso fluxograma. Aqui no AnyLogic nós temos esse desenho dessa forma. Inicialmente, vou vir aqui na paleta, Biblioteca de Modelagem, e vou procurar pelo Select Output. Vou adicionar ele aqui. O que esse Select Output faz? É aqui que ele seleciona o nosso tipo de atendimento. Então, qual atendimento que você vai querer fazer? Um caminho vai ser continuar aqui, outro caminho eu vou puxar aqui para baixo e criar um novo atendimento. Nesse novo atendimento, eu vou colocar um delay aqui. E aí eu vou ligar isso para cá e para cá aqui no delay. Os nomes aqui ficaram um pouco bagunçados, então eu vou arrumar. Vou apertar aqui o Ctrl, clicar o nome e passar aqui para baixo. Esse Select Output, eu posso colocar algum outro nome. Por exemplo, selecionar o atendimento. Ou escolher atendimento, alguma coisa assim. Escolher atendimento. Agora aqui, para abrir um pouco de espaço, porque após o delay, ele pode ter uma opção que ele precisar de mais ajuda ou não. Então, a gente pode perguntar aqui, ó, precisa de ajuda? E aqui eu colocar o computador. Agora só uma questão de arrumar um pouco ele, né? Puxar isso para cá. Esse daqui eu vou selecionar. Não pegou todo mundo, né? Vou pegar todo mundo na caixinha. Vamos arrastar um pouco para cá. Esse precisa de ajuda. Eu vou clicar 2 vezes, clico uma vez aqui e aqui. Então ele liga aqui para voltar para o atendimento. O atendimento do computador, puxar o nome aqui um pouco mais para o lado. E aí montamos o circuito dele. Então o que vai acontecer aqui? A gente tem uma taxa de chegada das ligações, que
está chegando uma ligação por segundo. Aqui a gente tem quem vai escolher o atendimento. Então, essa probabilidade é a probabilidade da pessoa continuar nessa linha. Se eu coloco 50%, quer dizer 50% das pessoas vão escolher falar com o atendente. Eu vou reduzir essa possibilidade para 30%. Isso quer dizer que 30% vai pedir um atendente e 70% vai para o computador. Ao ir para o computador, a gente tem o tempo de atendimento. No atendente, a gente está com o tempo de atendimento variando de 1 a 5 minutos, com forma triangular. Então, no computador, eu vou colocar algum tempo nesse sentido. Então, por exemplo, o computador aqui, colocar um atendimento de 1 a 5 minutos. Porque normalmente no computador você conversa com ele, acaba sendo mais rápido, né? E o atendimento pessoa, eu vou colocar um atendimento um pouco mais lento. Então, vou colocar de 1 a 5 minutos. Vou colocar aqui uma triangular variando 2, vou dobrar os tempos todo. 6 e 10. Lógico que num programa real, você vai coletar esses dados, fazer análise estatística, igual a gente viu em aula como fazer essa análise estatística. Entretanto, aqui a gente só está colocando valores para testar a ferramenta. Então aqui ele vai vir, chegou, ele escolhe se ele quer ir para o atendimento com o atendente ou se ele quer ir para o computador. No computador ele vai pegar a capacidade do computador atender. Em vez de colocar só uma, vamos colocar uma capacidade infinita. O computador pode atender quantos que chegarem. Se mesmo assim ele precisar de ajuda, vamos supor, depois de passar para o computador, quantos ainda precisam passar pelo atendente? Vamos supor que 30% ainda quer falar com a pessoa. Então, vou colocar 30% para voltar. E aqui, os que já foram atendidos, eu vou clicar 2 vezes. Clico uma aqui e uma aqui. E a gente já liga aqui a saída para ele ser atendidas. Feito isso, vamos colocar para rodar. E aqui está o nosso sistema rodando. Os atendentes estão com uso elevado. Tem muita gente desistindo, né? Uma coisa que você pode observar, que os números aqui ficou muito próximos, você poderia aumentar a distância aqui, para poder não ficar um número em cima do outro. Mas se você lembrando, se você clicar nele para olhar, você pode ver o número sem estar um sobreposto. Vamos parar tudo aqui então. Vamos voltar. O que acontece? Só isso aqui não é suficiente. Por quê? A gente está vendo quantidade, mas quanto tempo a pessoa fica para ser atendida? Vamos colocar então, já vou abrir um pouco mais de espaço aqui, né? Vamos colocar então um tempo para a pessoa ser atendida. Como que eu vou medir esse tempo? Aqui no nosso período de modelagem de processo, tem um bloco que chama tempo, que ele marca justamente o tempo aqui, ó. É esse daqui. Time Missouri Start. Tá? E aí vamos colocar aí, por exemplo, o tempo de início, que é o tempo que ele começa a ser atendido. Só dar uma ajeitada aqui nos nomes. E aí ele vai medir esse tempo e vai marcar nessa variável. Vamos marcar também o tempo no qual ele encerra o atendimento. A gente vem aqui, Time Missouri End, e põe aqui na medição na saída dele.
E aqui a gente coloca, por exemplo, o tempo da desistência. Tempo e aí tem que colocar o tempo também para ele ser atendido. Vou abrir um pouco mais de espaço aqui. Tempo para ser atendido. Essa ligação, quando sair, que eu não posso ligar direto, tem que ligar ela aqui. Então vamos desligar ela, né? Vou apertar Delete. E fizemos a ligação aqui. Só a questão de arrumar agora para deixar alinhado. E nós temos agora um novo circuito montado medindo o tempo. Nesse tempo aqui de existência, a gente tem que falar quanto ele começou a marcar o tempo. Então aqui a gente vem no mais e coloca o tempo de início dele. Nesse tempo aqui, a gente também marca quanto que ele começou a medir. Vou pôr aqui mais e o tempo de início. Tá. E agora vamos adicionar um histograma para a gente poder ver melhor como ficou esses tempos. Então eu venho aqui na aba Paleta, Análise e escolho o gráfico do histograma, que está aqui. Esse histograma eu vou vir aqui colocar um título para ele, por exemplo, tempo de atendimento, e colocar os dados de onde ele vai puxar esses dados. Eu vou vir aqui colocar tempo, Ctrl espaço, ó, tempo de atendimento, ponto, Ctrl espaço, e a gente tem as opções, ó, a distribuição, por exemplo, mas você poderia escolher várias outras opções que você, conforme que você quisesse. Vou colocar aqui o tempo de distribuição. Aí ele não pegou. Ctrl espaço. Seleciona aqui e dou Enter. Agora ele foi. Ficou aqui tempo de distribuição. Vou adicionar um outro histograma. Esse foi para o tempo de atendimento. Vou colocar um para o tempo da desistência. Tempo, Ctrl espaço, seta para selecionar no teclado, né? E aperta Enter. Ponto, Ctrl espaço, seta para selecionar no teclado e aperta Enter. É lógico, vou trocar a cor para não ficar igual ao outro. Então, vou um verde. Vou salvar tudo e vou colocar isso para rodar. Olha só como ficou legal. Agora, além de ele montar aqui a porcentagem de ligações atendidas e perdidas, aqui ele vai montando um gráfico para a gente poder analisar o histograma. Onde está ocorrendo mais? Qual frequência está ocorrendo mais? Então, tem entendimento que está ocorrendo mais. Qual que é? Uma coisa aconteceu que esse aqui você pode ver que ficou de fora, que é a parte escrita dele. Igual tem aqui o tempo de entendimento que vai marcando o tempo médio aqui em 4.5 e tal. Esse daqui de baixo ele não ficou aparecendo. Como que eu faço para aparecer? Eu posso apertar o Ctrl do teclado e apertar o botão da direita e arrastar para cima, que a gente vai ver. Ou outra opção, eu posso apertar o Ctrl e girar a roda do mouse para ele reduzir um pouco o zoom. E aí você consegue estar ajeitando isso. Outra forma de fazer, se você não quiser ter que ajeitar isso, você pode parar aqui, voltar aqui na nossa janela principal. Tá vendo essa área azul?
Essa área azul marcada é justamente a área onde vai ficar a nossa tela. Então você pode modificar ela. Por exemplo, você pode vir aqui, né? Tá vendo? Eu cliquei em cima, aparecem esses quadradinhos. Então eu posso puxar mais para cá e posso puxar aqui para baixo. Então a tela agora da tela passou a ser essa área azul aqui. Lógico que isso daqui você está mudando a proporção do seu monitor. Então, dependendo do monitor que você estiver usando ou não, pode não ser uma boa ideia você fazer isso. Outra opção que você pode fazer, você pode pegar o gráfico que está aqui e simplesmente arrastar ele para outra posição. Se eu colocar para rodar agora que eu mudei essa área azul, que é a nossa área que fica na tela, observe que na hora que eu começar a rodar, ele já pegou a proporção com o tempo de existência aqui aparecendo. Só que é lógico que a gente perdeu uma parte da área aqui porque eu mudei a proporção do desenho. E outra coisa que eu posso ser feito também é que, do jeito que está, o número de atendentes está ficando um número baixo. Eu poderia ajustar isso enquanto eu estou enquanto eu estou rodando o modelo? E a resposta é sim, eu posso. Se eu vim aqui na aba paleta, nesse botão aqui de controles, eu tenho um chamado slider, que é esse aqui. Eu vou adicionar ele para cá. Eu venho aqui nas propriedades, view propriedades, e aí eu vou adicionar um link dele. Então eu coloco o link e vou ligar ele com o meu parâmetro de número de atendentes. Ele vai mudar a capacidade dos atendentes, com valor variando entre 1 e, por exemplo, 200. Vou salvar e vou colocar para rodar novamente. Quando eu der play agora, vocês vão ver que ele está aqui com variando de 0 a 100 atendentes. Então ele está com uma sociedade aqui em 75% total. Eu posso reduzir o número de atendentes. E aí você vai ver a sociedade dele aumentar bastante, a ocupação aumentar bastante. Ou eu posso aumentar o número de atendentes. 178 atendentes. Então você pode modificar isso conforme o que você colocar melhor enquanto a execução está sendo feita.